Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Albert, contador da J Soluções. Se você está com dificuldade de calcular INSS, Imposto de Renda, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente. Aprenda a calcular INSS e Imposto de Renda Pessoa Física, as novas tabelas de 2024, tanto de INSS quanto de Imposto de Renda. Como é que se calcula isso? Como é que desconta do meu contra-cheque? Por quê? Qual é o percentual? É isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Muito bem. Em relação ao INSS, de acordo com um ajuste do salário mínimo, que em 2024 passou a ser R$ 1.412, também houve atualização da tabela do INSS, tá certo, gente? E quem utiliza essa tabela? São os empregados seletistas, os domésticos, os avulsos, enfim, aqueles empregados no qual faz a contribuição mensal. Lembrando que existe a contribuição patronal da empresa e existe a contribuição dos funcionários, dos empregados, certo? E essas contribuições vai utilizar essa tabelinha aqui, que é a tabela de alíquota progressiva. E quais são esses faixas salariais e os percentuais, gente? Quem ganha até um salário mínimo 1.412 fica na faixa de 7,5%. Quem ganha de 1.412,01 a 2.666,68, 9%. Quem ganha 2.666,69 até 4.003, 12%. E quem ganha de 4.004 até 7.786,02 contribui com a alíquota de 14%. Essas alíquotas, gente, são alíquotas progressivas. E essas alíquotas você vai calcular, gente, no qual você recebe, vai calcular e vai descontar lá do seu contra-cheque, do seu salário, certo? No Brasil, você pode ganhar, por exemplo, uma empresa privada, R$20 mil, mas o máximo que você contribui é 7.786,02 hoje, em 2024, certo? E aí eu trouxe um exemplo fácil aqui de você entender sobre o cálculo do INSS. Digamos que nós temos um salário de R$3 mil, certo? Um exemplo fictício aí para vocês. E como é que se calcula este INSS sobre o valor desse salário? Primeiro, a gente vai pegar a primeira faixa. Qual é a primeira faixa? Até 1.412. Primeira faixa, vou contribuir com 105,90. Isso corresponde ao salário de 1.412 vezes 7,5%, que é a alíquota, certo? Segunda faixa desse salário de 3 mil, está entre 1.412,01 a 2.666,68. Esse valor, vou colocar aqui, ó, 1.412 até 2.666 dá 1.254 essa diferença, né? E aí eu vou contribuir com 9%, então contribuir agora na segunda faixa. E na terceira faixa, para inteirar os 3 mil reais, está entre 2.666,69 até 3 mil, certo? Então, sobre essa diferença, eu vou aplicar a alíquota de 12, que dá R$40. Então, eu contribuí a título de INSS total de R$ 258,82. Então, a minha alíquota efetiva é 8,63. Se a gente pegar esse valor, 258, dividir por 3 mil, eu vou encontrar a minha alíquota efetiva. Então, é esse percentual, é esse valor que vai descontar do meu contra-cheque, do meu salário de R$3 mil. Hoje, atualmente, é esta tabela que está sendo utilizada. Então, nas folhas de pagamento dos seus funcionários, é esse valor que você contribui a título de INSS de acordo com o seu salário, beleza? Se você tiver alguma dúvida, mande aqui para a gente que a gente vai esclarecer esse cálculo e dar outros exemplos para você. Pegando esse mesmo cenário do INSS, agora a gente vai para a tabelinha do imposto de renda, certo? Imposto de renda pessoa física, certo? Então, algumas informações importantes. Essa tabela de 2024, gente, ela foi atualizada agora em fevereiro, certo? Então, a partir de fevereiro de 2024 passou a ser atualizada. E também tem algumas regras de dedução mensal. É importante a gente passar aqui para vocês. Sobre o seu salário, sobre o seu rendimento, mensalmente, pode deduzir rendimentos previdenciários isentos acima de 65 anos, que é 1.903,98. Se você, nesse caso, tiver acima de 65 anos, rendimento previdenciário até esse valor, você pode considerar como uma dedução.
Uma dedução mensal por dependente de 189,59 também é possível você deduzir, né? Existe a própria Previdência Oficial, que é o INSS, aqui ó, Previdência Oficial, o INSS, ele pode ser dedutivo da base de cálculo do imposto de renda também. Existe a questão da pensão alimentícia, mas para que a pensão alimentícia seja deduzida da base de cálculo, logicamente, você precisa enviar o documento comprobatório dessa pensão, ok? E outras deduções como Previdência Privada, FAP, Carnê-Leão em caso de livro caixa, enfim, tem outras possibilidades também para deduzir. E existe agora, recentemente, já tem algum tempinho aí, a possibilidade do desconto simplificado mensal. O que é isso, gente? Se as tuas deduções, nesse caso, Previdência, digamos que você tem um salário de 3 mil e teve só a Previdência, você pode deduzir, mas existe a possibilidade também de você fazer esse comparativo e descontar o procedimento simplificado, desconto simplificado mensal, que é 25% sobre o valor da base de cálculo do valor isento, que hoje, atualmente, é essa tabela que está sendo utilizada, 2.259,20. Então, hoje, atualmente, o limite mensal de dedução é 564,80. E está aqui a nossa tabelinha do imposto de renda atualmente, certo? Para quem ganha até 2.259,20 hoje, atualmente, no Brasil, está na faixa de isenção de imposto de renda. Lembra que o governo anunciou que ele está buscando atualizar. E realmente já houve algumas atualizações dessa faixa de isenção. A gente sabe que muitos anos não se havia atualizado essa faixa, certo? E aí tem faixa 2, 3, 4. Então, quem ganha aqui 2.259,21 até 2.826,05, a líquida de 7,5 e tem uma dedução de 169,44 e assim sucessivamente, gente. Até quem ganha acima de 4.664,68 está na faixa progressiva de 27,5% e está na dedução de 896. Hoje, atualmente, é essa tabela do imposto de renda pessoa física que você pode trabalhar. E o cálculo, gente? Eu peguei o mesmo exemplo aqui do cálculo do INSS, que foi o salário de 3 mil reais, passei para cá. Então, hoje, um salário de 3 mil reais, eu já sei, se eu for seguir na regra geral do INSS, Previdência, eu vou contribuir com 258,82, que a gente já fez o cálculo aqui, ó, 258,82, ok? E aí eu deduzo da base de cálculo, lembra que eu disse que é uma possibilidade de deduzir o INSS? Então, dos 3 mil, minha base de cálculo para imposto de renda é 2.741,18. Aí, bora pegar aqui, 2.741,18. Em que faixa se encontra? Na primeira? Não. Na segunda? Sim. 2.741,18, ele está entre 2.259,21 até 2.826,05. Então, se está entre essas duas, eu vou usar a alíquota nominal de 7,5%, que está aqui, ó, 7,5%. Então, minha base de cálculo, vezes 7,5%, vai dar aqui o imposto de 205,58. Morreu aqui? Não. Ainda tem a dedução legal, que a tabelinha do imposto de renda traz, 169,44. Então, eu teria que recolher de imposto de renda R$ 36,14. Então, num salário de R$ 3 mil, eu já sei que eu tenho que contribuir com o INSS 258,82, mais 36,14 de imposto de renda. Porém, lembra que eu disse essa observação? Possibilidade do desconto simplificado mensal. O que for mais vantajoso para você? Nesse caso, pegando o mesmo exemplo com desconto simplificado, mesmo os 3 mil, a minha dedução não vai ser mais o INSS, vai ser os 564,80. Lembra que eu disse que existe a possibilidade do que for mais vantajoso para você? Aí a minha base de cálculo vai para 2.435,20. Então, nesse caso, 2.435 está na segunda faixa? Sim, está. Mas eu vou aplicar aqui, ó, 7,5, vai dar 182,64, menos a dedução de 169. Vou recolher 13,20. Então, para mim, é mais vantajoso pelo desconto simplificado, certo? Minha alíquota efetiva, na verdade, se eu for pegar os 3 mil reais, dividir por 13,20 aqui, né? Minha alíquota efetiva é 0,43%. Então, um salário de 3 mil reais, gente, vou contribuir 8,63 de INSS e vou contribuir 0,43 de imposto de renda. Então, um cálculo bem simples, mostrando as duas tabelas vigentes atualmente, no qual você contribui do seu contra-cheque do seu salário. E aqui atrás de mim, gente, eu dei só mais um exemplo para a gente ficar claro, certo? Um exemplo bem bacana, para mostrar agora
que a dedução legal vai ser mais vantajoso do que o desconto simplificado dos 25%, dos 564,80. Então aqui, um salário aqui de R$10.000, certo? R$10.000, eu já calculei o INSS, deu 908,86, minha alíquota efetiva foi 9,09, já tinha feito o cálculo aqui. Aí eu pego o salário, 10.000, deduzo o INSS 908, que eu posso deduzir na minha base de cálculo. E eu vou considerar um dependente aqui, ó. Lembra que eu disse que dependente pode deduzir? 189,59, certo? Então minha base de cálculo, esse menos esse menos esse, 8.901,55. Bora ver aqui, 8.901,55 em que faixa se encontra? Se encontra aqui, ó, na última, né? Acima de 4.664,68. Eu não vou recolher 27,5%. Então, se você está acima deste valor, entra na alíquota máxima, 27,5%. Então, peguei aqui minha base de cálculo, vezes 27,5%, gerou o imposto a pagar de 2.447,92. Mas ainda tem a dedução, 896, deduzi aqui, 896. Então, na verdade, meu imposto deu 1.551,92. Então, se eu ganhar um salário de R$10.000, vou contribuir com a Previdência do INSS e vou pagar aqui 1.551,92 de imposto de renda, que corresponde à alíquota efetiva 15,51 do meu salário. Então, gente, só para contribuir com vocês, mostrei as duas tabelas atuais de INSS e imposto de renda e demonstrei que as deduções legais, como funciona o cálculo, peguei o mesmo exemplo de R$3.000, como se calcula INSS, como se calcula imposto de renda. As duas tabelas são progressivas. Quanto mais você vai ganhando, de acordo com a faixa, vai aumentando o seu percentual, certo? Então é importante. Mas se você tem dúvida, mande para a gente, que a gente vai estar esclarecendo eventuais cálculos, mostrando para você algum outro exemplo, mas sempre compartilhe esse vídeo com outras pessoas para chegar essa informação ao máximo de pessoas. E dá o joinha, dá um like para ir curtir o nosso vídeo da J Soluções. Tá certo, gente? Um abraço e a gente se vê.